A insatisfação profissional tem te consumido dia após dia e talvez você não esteja nem percebendo. Você vive em uma bolha. Quando o despertador toca, é como se você fosse chamado para uma realidade que, na verdade, você gostaria de fugir. Você acorda todos os dias. Coloca os pés no chão, lava o seu rosto e vamos para mais um dia de trabalho. Você sente um peso no peito quando percebe que o trabalho está prestes a começar. Cada passo em direção à empresa mais parece uma batalha. Os dias parecem longos demais e você olha no relógio com frequência, contando os minutos para acabar o expediente. Mas parece que os ponteiros não andam. Você não sente mais aquela pitada de adrenalina ao realizar um trabalho desafiador. Você se encontra estagnado no mesmíssimo lugar. E isso tem drenado todo o seu potencial. E no meio desse cenário, você tem que lidar com o excesso de trabalho, com o chefe que não tem perfil para ser líder, com a autocobrança, com uma empresa que não possibilita oportunidade de crescimento ou então com um salário que não é compatível com o mercado. É como se você fosse uma bomba ativa, programada para explodir em qualquer momento, porque você está sobrecarregado. Mas uma gota e o copo transborda. Você dá o seu melhor. Faz o seu serviço impecavelmente, mas no fim das contas, não é você que é promovido. Não é você que recebe o aumento. E não é você que recebe reconhecimento pelo seu trabalho. E quando chega em reuniões de alinhamento, você tem que ouvir aquele papo de somos uma família. Você até tenta engolir, mas é como se tudo isso te causasse indigestão, sabe? Quando você chega em casa, após o expediente, parece que carregou um fardo de 10 quilos nas costas o dia todo. E quando você finalmente deita na cama, é como se o sono fosse um refúgio temporário. Você vive esperando ansiosamente o fim de semana, o próximo feriado, as férias. Então, é isso. Essa é a realidade de trabalho que eu vou ter que viver o resto da minha vida. Você sente que já não cabe mais nesse emprego. É tão desconfortável como usar uma roupa apertada demais. E tudo isso traz consequências para a sua vida além da sua área profissional. Você vai ficando desgastado emocionalmente e isso respinga nas pessoas mais próximas a você. Você não tem energia nem para aproveitar a vida com a sua família. A todo tempo parece que você está no piloto automático, com a cabeça no trabalho. Você está num ciclo vicioso que parece não ter saída. Eu sinto muito, mas o mercado de trabalho não vai te esperar. A empresa que você trabalha não vai mudar. O seu chefe não vai virar um baita líder, muito menos o seu salário vai dobrar do dia para a noite. A verdade é que quem precisa fazer algo é você. É você que precisa agir. Mas talvez você até tenha se candidatado para uma vaga de emprego, mas você recebeu um não e a sua autoestima foi por água abaixo. Em alguns dias, até tem aquele sentimento de fuga. Você se enche de coragem e até cogita pedir demissão, mas a insegurança te puxa de volta. E na verdade, que bom que isso acontece e você já vai entender o porquê. A pergunta que eu te faço aqui é: o que você tem permitido que o seu emprego atual faça com você? Até onde você vai deixar essa insatisfação se arrastar? Até quando você vai se sabotar? Eu sei. Você deseja mudar essa realidade, você quer respirar novos ares, você quer se sentir motivado outra vez, você quer se sentir bem no seu emprego, pegar desafios novos, assumir projetos desafiadores, ser valorizado com um bom salário, receber reconhecimento. Mas como? O mercado é tão competitivo, as vagas sempre têm centenas e até milhares de candidatos. Como fazer esse movimento? Eu vou revelar para você o que está acontecendo no mercado de trabalho em 2024 e te mostrar exatamente o que você deve fazer para se beneficiar disso. Abandonar essa insatisfação e essa estagnação profissional de uma vez por todas e conquistar um emprego sob medida para você. Existe uma grande oportunidade na sua frente que você só vai enxergar quando tiver com a lente certa. Como um binóculo é necessário para enxergar com precisão alguém que está a vários e vários metros de distância. Como telescópio é necessário para visualizar as estrelas. O conteúdo que você está tendo acesso na imersão no fim dos currículos é como uma lente, perfeitamente ajustada ao mercado de trabalho, necessário para você visualizar com clareza suas oportunidades profissionais que estão mais próximas de você do que você imagina. Mais de 90% dos CEOs relatam que existe falta de talentos e a falta de habilidades relevantes nos profissionais, sendo este um dos maiores desafios que afetam seus negócios, segundo um estudo da Century. E aí você se pergunta, como é possível faltar profissionais se as empresas estão demitindo os colaboradores? Claro que existe demissão o tempo todo.
Mas os motivos que impulsionam as demissões em 2024 são diferentes. É esperado que os principais efeitos estejam relacionados ao ânimo dos profissionais, especialmente da média gestão, que contribuem ainda mais para o sentimento de insegurança nos empregos. Você percebe que muitas demissões são impulsionadas pela insegurança dos próprios funcionários, não uma consequência somente na economia do Brasil, por exemplo. E que bom! O seu principal inimigo nessa história não é o mercado, o governo ou o seu chefe. O principal inimigo da sua carreira pode ser você mesmo que indiretamente. Por isso, quando você se encontra estagnado profissionalmente ou sente que a empresa que você se encontra não te cabe mais, é necessário um novo emprego. Não é uma questão de preferência, mas de sobrevivência. Caso contrário, você pode ser demitido em breve, justamente por estar desmotivado profissionalmente. É como se você assinasse sua carta de demissão apenas por se manter no mesmo lugar. Entenda que quando você está inerte, quando você não coloca sua carreira para andar, você regride. E quando isso acontece, muitos profissionais passam a andar na corda bamba, correndo sérios riscos de serem desligados sem nenhum preparo prévio para isso. E isso acontece com frequência, tá? Eu tenho um aluno que se chama Alencar. Já tinha uns meses que ele estava insatisfeito com o trabalho. O chefe dele era centralizador, ele não conseguia crescer profissionalmente, dava o melhor, mas nunca era reconhecido. O salário dele nem era compatível com o mercado e isso tudo foram fatores para fazer ele desejar sair dali. Porém, o Alencar não foi como você. Ele não teve a chance de participar da imersão Fim dos Currículos enquanto estava empregado. Ele foi arrastando aquela insatisfação com a barriga, sabe? Sempre deixava essa história de trocar de emprego para depois. Infelizmente, o rendimento dele caiu, justamente pela insatisfação. E a empresa desligou ele do quadro de funcionários. Após 8 anos de casa. Sem aviso prévio, sem conversa com a RH antes, ele foi simplesmente demitido. E aí o Alencar sofreu, ao enfrentar o mercado de trabalho estando desempregado. Ele precisou passar pelo processo de recolocação, que é muito mais difícil que simplesmente trocar de emprego. Enquanto isso, ele teve que lidar com várias dificuldades. Precisou cancelar o plano de saúde dos filhos, precisou cortar alguns gastos e abrir mão de pequenos luxos, como almoçar em bons restaurantes aos domingos e fazer pilates 2 vezes por semana. Mas além disso, ele lidou com problemas emocionais que quase desencadearam uma depressão. Ele se sentia um impostor e pensava que nunca mais ia conseguir um bom emprego por já ter 57 anos. Mas depois de 7 meses desempregado, ele teve acesso ao método e finalmente conseguiu sua recolocação. Ele conseguiu um emprego numa empresa concorrente da antiga onde ele trabalhava, ocupando o mesmo cargo, porém com 68% de aumento no salário e home office 3 vezes na semana. Era o emprego que ele sempre quis. Diferente de tudo que ele reclamava na antiga empresa. Mas o ponto aqui não é o Alencar, é você. Você não precisa sofrer uma demissão para procurar novas oportunidades. Você não precisa passar por um burnout para tomar uma atitude e buscar realização profissional. Você não precisa se desgastar para se dar conta de que merece um emprego melhor. Não faz o menor sentido você se manter onde você está. Se tem uma coisa que você pode se beneficiar da empresa em que você está, é o fato de estar empregado. Quando você faz um processo seletivo estando empregado, você tem uma verdadeira alavanca para negociação, que quem está desempregado não tem. Você está ativo profissionalmente. E isso significa que você está com as costas quentes. Sabe o que acontece quando você sabe usar o LinkedIn e tem as costas quentes para negociar? Você consegue as vagas que pagam bem, que têm benefícios, que são home office ou híbrido, que oferecem perspectivas reais de crescimento. Vagas em empresas maduras, que têm times engajados e ambiente de trabalho saudável. São essas vagas que estão sobrando para quem sabe usar o LinkedIn corretamente. O seu próximo emprego, que vai chegar até você em no máximo 90 dias, é um emprego foda. O mercado de trabalho não precisa ser um looping de insatisfação para você. Você vai quebrar esse ciclo e se sentir realizado no seu novo emprego. De acordo com uma pesquisa recente da ferramenta online de currículos My Perfect Resumes, 85% dos trabalhadores estão preocupados com a possibilidade de perderem seus empregos em 2024. O que eu te proponho é ficar imune a esse medo. Quando você entende o mercado de trabalho e sabe o que precisa fazer para ser aprovado em uma nova empresa, em um trabalho que você gosta, ocupando um cargo que você deseja alinhado aos seus objetivos profissionais, você deixa de correr esses riscos. E mais do que isso, você garante que sempre vai estar realizado profissionalmente,
sem estagnação, sem insatisfação, sem medo. 8 a cada 10 empresas têm dificuldades para encontrar profissionais qualificados. Você vai aprender como sair da invisibilidade e ser desejado pelas empresas com as qualificações e experiências que você já possui. De novo, você tem uma vantagem absurda pelo simples fato de estar empregado. Mas de nada adianta ter essa vantagem competitiva se você não sabe usar. É por isso que eu tô aqui. Eu vou finalmente tirar a venda dos seus olhos. Ao final dessa minissérie, você vai ter o passo a passo exato para ter o seu novo e melhor emprego em até 90 dias. E não só isso, você vai ser o protagonista da sua carreira. A verdade é que muitas empresas não querem que seus funcionários saibam a verdade por trás do mercado de trabalho. É assim as regras do jogo, quer você queira ou não. Muitos profissionais funcionam como uma marionete nas mãos da empresa que estão. E se você está aqui comigo hoje, assistindo a esse episódio, é muito provável que você seja uma vítima desse universo corporativo que, se você não lê o manual das regras, você nunca vai estar realizado profissionalmente. Nunca vai alcançar o seu potencial máximo. Assim como a grande maioria dos profissionais, você se torna só mais uma marionete na mão de líderes que simplesmente estão jogando o jogo. Eles fazem o que é bom para a empresa e são muito bem pagos para isso. E por isso, eles não querem que você saiba o quão bom profissional você é, que você merece ser bem pago pelo seu trabalho, que você é desejado por outras empresas, que seu objetivo deve ser crescimento profissional. Assim, você fica refém do seu emprego, do seu chefe e das regras que eles ditam para você. E quando você não tem a visão clara de todo o tabuleiro, você não tem o manual em mãos, quando você não sabe quais jogadas você pode fazer, é a sua carreira que está em risco. Você simplesmente passa a ser um ator coadjuvante da empresa. Você fica com medo de sair e buscar algo melhor porque você sente que não merece, porque você tem medo de parecer ingrato com a empresa. Nisso, você já perdeu o protagonismo da sua carreira. Um levantamento da Robert Half mostrou que 64% dos profissionais gostariam de trocar de empresa em 2024, enquanto 36% desejam uma mudança na carreira. Eu não sei qual é o seu caso, mas você está no lugar certo. E que bom, porque a partir de hoje você vai tirar a sua vida profissional da zona de risco e colocar ela em um crescimento exponencial. Eu sou a Carolina Martins, a profissional de RH mais seguida do LinkedIn, e eu quero conectar você ao seu novo emprego em no máximo 90 dias, por meio da maior rede social profissional do mundo. Seja muito bem-vindo à primeira aula da imersão O Fim dos Currículos. Eu sei que você deve estar pensando, mas Carol, o LinkedIn não é um lugar só para ficar postando coisas boas, com aquela linguagem super positiva, #gratidão. Sim, é assim que pensa 98% dos usuários que tem pouco ou nenhum resultado na rede. Eles sabem que o LinkedIn é uma terra fértil para oportunidades profissionais, mas ainda não entenderam direito como funciona o plantio por ali. Tá chovendo emprego para quem faz parte dos 2% de usuários que realmente sabem usar o LinkedIn e desfrutar dessa ferramenta. Eu configurei meu LinkedIn, começaram a surgir os convites de Headhunter. Atualizei o meu LinkedIn com as informações da empresa. 3 meses depois, eu fui chamado para uma entrevista. Uma semana depois, eu já estava no banco trabalhando. Eu entendi como funciona, eu consegui dominar o LinkedIn ao meu favor. Em poucos meses eu consegui trocar de emprego e o meu salário praticamente dobrou. Eu tive um aumento de cerca de 90% do meu salário. E após fazer todas essas inclusões, no LinkedIn, aí foi no prazo aí de 2 e 3 meses, tive 2 ofertas de emprego, O que eu passei a fazer diferente foi fazer a gestão do meu LinkedIn. No LinkedIn fiz todas as alterações, preenchi todos os campos que estavam faltando e no final do mês eu recebi 2 propostas para participar de processo seletivo. As vagas boas vêm até ti. Tu tem que te preparar e preparar teu LinkedIn, que aí elas te acham. O meu primeiro resultado foi logo no primeiro dia que eu comecei a aplicar as técnicas do LinkedIn. Apareceu uma vaga para mim no LinkedIn. E aí eu fui falar direto com a recrutadora. Eu realmente passei a enxergar o verdadeiro valor que o LinkedIn tem. Enquanto isso, 90% de nós, recrutadores, buscamos candidatos por lá. E é por isso que as empresas reclamam de não encontrar bons profissionais. Porque os profissionais não estão no lugar certo, do jeito certo. Eu ensino para quem está comprometido com a carreira e deseja um novo e melhor emprego. Um emprego com um bom salário. Oportunidade de crescimento alinhado ao seu objetivo profissional. Um emprego que te permita trabalhar em uma equipe qualificada, com um líder de verdade,
um emprego com benefícios e quem sabe até home office. Por isso, pega papel e caneta e tome nota de tudo que você vai aprender aqui. Isso vai mudar o jogo profissional para você. Se você fizer exatamente o que eu falo, você vai sim conquistar um novo emprego em 90 dias ou até menos, com aumento salarial, perspectivas de crescimento. Essas são aulas exclusivas para você que deseja um novo emprego porque está insatisfeito no seu trabalho atual, quer mudar de cargo e continuar na mesma área de atuação, ou deseja passar pela transição de carreira, independente de qual seja o seu nível hierárquico ou área de atuação. Tá vendo essas áreas que estão aparecendo aqui na tela? São de profissionais que aplicaram o que eu ensino e conquistaram um novo emprego de excelência. Chega de desperdiçar os melhores anos, os seus anos mais produtivos. Chega de colocar em risco a sua saúde mental em prol da empresa que você trabalha. Não importa os seus motivos ou a sua idade, você está empregado, mas deseja um novo e melhor emprego? É aqui onde você precisa estar. Eu vou te mostrar como fazer chover propostas de emprego no seu perfil do LinkedIn toda semana. Eu vou te mostrar isso na prática. Existem algumas estratégias quase que secretas, que são extremamente poderosas para que o seu perfil não passe despercebido pelos recrutadores. E eu não tô falando desses hacks, diquinhas e macetes que você encontra na internet e que não geram resultado nenhum. As estratégias que você vai aprender aqui vão transformar o seu LinkedIn em um verdadeiro imã de recrutadores. São nessas aulas que eu vou revelar para você como funciona o algoritmo do LinkedIn e como eles querem que você se comporte dentro da plataforma. E ainda nessa aula de hoje você vai aprender 4 ajustes práticos para aplicar no seu perfil e já melhorar os seus resultados na rede. E eu não tirei isso da minha cabeça não, viu? Depois de anos recrutando, ensinando candidatos a serem notados pelos recrutadores, eu sei exatamente como funciona a ferramenta nos mínimos detalhes. Tanto que, recentemente, eu fui convidada pelos executivos do LinkedIn para apresentar a minha opinião sobre o funcionamento da plataforma. Sim, eles queriam me ouvir, com base na minha experiência. E você está aqui pelo mesmo motivo, você quer me ouvir. E eu te garanto que, quando você colocar em prática tudo que eu vou revelar, você vai colher os frutos disso, assim como milhares de profissionais colheram. A Carol, ela já é focada, já sabe todas as metodologias de recrutamento ali, ela vai te direcionar exatamente para o seu objetivo. O método da Carol funciona, com certeza. Eu sou a prova disso. Ela me ajudou a validar muitas das coisas que eu já tinha pensado em algum momento, eu já tinha me questionado, já tinha me cobrado. A Carol me passou muita confiança. E graças a Carol, eu voltei a ter essa confiança. Eu passei a acreditar que eu era capaz de ir muito além. Não vou cansar nunca de me agradecer a Carol. O que a Carolina fala é efetivo, porque ela sabe do que ela tá falando, ela sabe o que traz o resultado. Ela inspirou confiança a alguém que não gosta de vidrinho. Eu te dou a minha palavra. Cabe a você aplicar. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Eu vou te passar a primeira atividade dessa aula, que é super importante para nós darmos o próximo passo. Uma das coisas que você vai aprender na aula de hoje é como usar o SSI, uma ferramenta oficial do LinkedIn que dá uma nota para o seu perfil de 0 a 100. E é o melhor indicador para saber se você está aparecendo para os recrutadores. Você também vai aprender 4 ajustes práticos para colocar no seu perfil que vai mudar os seus resultados. Mas antes de eu te ensinar sobre LinkedIn, você precisa saber onde você se encontra profissionalmente. Por isso eu vou pedir que você pause essa aula e escreva a vida profissional que você deseja e o que te levou à insatisfação que você se encontra hoje. Eu preciso que você detalhe exatamente por que você deseja trocar de emprego. Isso é muito importante. O que causa insatisfação no seu emprego atual? É a falta de oportunidade de crescimento? É o seu chefe? É o seu salário? São os seus colegas de trabalho? Suas atividades? Por que você quer trocar de emprego? Feito isso, você deve anotar com exatidão qual é o emprego que você deseja. Faça uma boa lista com tudo isso. Ó, eu vou te dar uns minutinhos, tá? Pode pausar essa aula que a gente retorna quando a sua atividade estiver concluída. Pronto. Agora que você tirou o emprego ideal da sua cabeça e sabe com exatidão o que te causa insatisfação no seu emprego atual, a gente tá pronto para dar o próximo passo. Essa lista que você fez, eu espero que você tenha feito, viu? É importantíssima para todas as aulas da nossa imersão.
Tudo que você tirou da sua cabeça e jogou no papel vai te guiar no seu novo emprego sob medida. Você deve estar se perguntando como usar a maior rede profissional do mundo como ponte para o seu novo e melhor emprego, né? Lembra que no início desse vídeo eu te falei que 98% dos brasileiros usam o LinkedIn do jeito errado? Pois bem, o jeito errado e que a maioria esmagadora das pessoas ainda continua fazendo é ficar mandando o currículo para as vagas que são divulgadas na plataforma e nos sites. Não adianta mais você ficar enviando currículo, nem físico e nem por e-mail. Para as melhores vagas, o recrutador nem costuma olhar os currículos que chegaram por e-mail, quem dirá o currículo físico. A análise do currículo é um trabalho que demanda muito do recrutador e muitas vezes ele nem encontra o profissional que está buscando. Os sites de vaga também já caíram em desuso, tá? Isso porque o LinkedIn é muito mais fácil de usar e o recrutador consegue encontrar a pessoa certa, que é 100% compatível com a vaga em tempo real pelo LinkedIn. A gente já viu que mais de 90% dos recrutadores no Brasil usam o LinkedIn durante os processos seletivos. E se eles recrutam por lá, o caminho para você ter chances reais de realizar uma mudança de emprego para algo muito melhor que você tem hoje é usar o LinkedIn de forma estratégica. Aprender a usar o LinkedIn é aprender a trabalhar e a valorizar a sua empregabilidade. Empregabilidade é a sua capacidade de conseguir um novo emprego ou de se manter empregado. Quanto maior for a sua empregabilidade, maior a sua chance de conseguir o emprego que você deseja, aquele emprego que você anotou na tarefa anterior. Quando você domina o LinkedIn, a sua empregabilidade dobra, triplica, multiplica por 10. O potencial da rede é gigante, não é à toa que já são mais de 67 milhões de usuários só no Brasil. E qual é o jeito certo de usar o LinkedIn? Que somente 2% dos usuários sabem. O jeito certo é quando você é encontrado pelos recrutadores da empresa. Para que você possa entender isso de um jeito melhor, primeiro a gente precisa entender como funciona o processo de contratação, do ponto de vista do RH das empresas. Tudo começa quando acontece alguma mudança na empresa e fica um buraco ali no organograma. O gestor e o recrutador se reúnem. O gestor diz qual é o cargo, quais as competências, o que essa pessoa precisa ter de fato para exercer a função. Com base nessa conversa, o recrutador escreve o que a gente chama de descrição de vaga. Essa descrição tem cargo, a formação que a pessoa precisa ter, o nível de experiência anterior que o profissional precisa ter para conseguir desempenhar o papel, quais são as competências, tanto técnicas quanto comportamentais. Definido isso, o recrutador vai atrás de alguém que preenche a vaga. Geralmente o prazo para ele encontrar essa pessoa é bem apertado. Como fazer então para encontrar uma pessoa no mar de 60 milhões de contas ativas? O recrutador começa publicando a vaga, mas na grande maioria dos casos, isso só vai para sites de candidatura por uma norma da empresa. Essa vaga vai receber 3, 4 mil aplicações. Como eu falei, é inviável checar todas essas aplicações e pode ser que a pessoa que eu estou buscando nem esteja no meio dessas 4 mil. É por isso que o jeito errado de usar o LinkedIn é sair aplicando para vaga. O recrutador não vai nem olhar, eu sei que é tentador. A aplicação ela é intuitiva e a sensação que passa é que você está de fato aumentando sua chance. Você sente que está se aproximando, né? Só que na verdade, o fato que você não está nem saindo do lugar. Na verdade, você está gastando seu tempo com processos infinitos. Eu sei, você deve estar se perguntando, se o recrutador não olha as aplicações, o que ele olha então? Presta atenção aqui, que essa é a parte mais importante. O recrutador usa a ferramenta do LinkedIn, o LinkedIn Recruiter, que é um recurso exclusivo para os recrutadores. Você, como candidato, não conhece esse processo. Não faz nem ideia de como funciona, mas eu vou te explicar. Nessa ferramenta, o recrutador coloca filtros. O que são filtros? São campos que a gente preenche com as informações da descrição da vaga. E aí, o LinkedIn vai selecionando o perfil de pessoas que têm essas mesmas informações. Sabe quando você quer comprar um tênis e abre um site de compra e aparece a camisa de time, tênis, chinelo, bicicleta? Aí você filtra por tênis. E depois você filtra por tênis feminino. E depois o seu tamanho, que é 37. Até que fica com aquela página com vários resultados do jeitinho que você quer, só para você escolher. Essa é a mesma lógica dos filtros no LinkedIn. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada aqui na minha tela. Imagina que o recrutador está procurando por um coordenador de logística. Aí ele escreve aqui, coordenador
de logística. E ele vai botar para filtrar por pessoas. E aí o filtro do LinkedIn vai mostrar o que pra gente? 503 mil resultados. É inviável olhar o perfil de todo mundo, né? Então o que a gente faz aqui? Escolhe um outro filtro. A gente vem aqui nessa parte de todos os filtros e vamos escolher, por exemplo, a localidade. Eu quero um coordenador de logística que more no Paraná. E aí a gente vai exibir os resultados. Porque eu não estou procurando alguém do Brasil inteiro, eu estou procurando alguém do Paraná. E quando a gente faz esse segundo filtro, ao invés de aparecer 500 mil pessoas, aparecem o quê? 5.400 pessoas. O que aconteceu? O LinkedIn excluiu todo mundo que não mora no Paraná. Mas 5.000 pessoas continua alto, não continua? Aí o que a gente vai continuar fazendo? Buscando outros filtros. Então eu posso ir aqui nessa aba de filtros e eu estou buscando então um coordenador de logística que more no Paraná e que o setor dele seja comércio varejista. Então eu vou exibir de novo os resultados. E o que o LinkedIn vai fazer? Ele vai mostrar para mim aqui 500 pessoas. Lembrando que eu comecei com 500 mil pessoas e agora a gente tem 500 pessoas como resultado. Mas, Carol, 500 pessoas ainda é muita gente, né? O que dá pra gente fazer? Inserir mais filtros. Então, eu venho aqui em todos os filtros e eu quero um profissional de logística que tenha estudado, por exemplo, nas universidades do Paraná. E aí eu clico aqui para exibir os resultados de pesquisa e aparecem 100 pessoas. De 500 mil pessoas para 100 pessoas, fica muito mais fácil para o recrutador conseguir fazer o filtro. 500 mil pessoas para 100 pessoas até aquece o coração do recrutador. Saber que só com alguns filtros e com algumas palavras-chave a gente sai de 500 mil pessoas para 100 pessoas. Esse é o processo que a gente chama de pré-triagem. Esses 100 candidatos que ficaram, eles são só o filé. Eles são muito específicos. Eles têm tudo aquilo que eu preciso que eles tenham. Por isso que é importante que o seu perfil do LinkedIn esteja completo. Porque um campo que você esquece de preencher, pronto, já te exclui dessa lista final. A gente ainda vai falar sobre palavra-chave, tá? Que é um dos ajustes que traz resultados mais rápido e também é um dos temas que vocês mais pedem para eu falar. Então eu reservei uma aula inteira para falar sobre palavra-chave. O que eu preciso que você entenda agora é como funciona na prática, na perspectiva do recrutador. E a explicação ainda não acabou não, tá? Porque essas 100 pessoas são 100 pessoas para uma única vaga. O que a gente viu foi a pré-triagem. Mas agora eu vou mostrar para você também como funciona a triagem, que é uma etapa que vem depois. Dessas 100 pessoas que sobraram aqui, as 10 primeiras estão sendo exibidas na primeira página. As 10 seguintes na página 2 e na página 3, assim por diante, até a gente chegar na página 12, já que nós temos 120 pessoas. Sabe quando você faz uma pesquisa no Google e aparecem milhões de resultados? Mas para não ficar todos os resultados em uma única página, o Google vai agrupando por telas? Essa aqui é a mesma lógica. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem o costume de chegar até a página 10 do Google? Ou na página 5, vai? Geralmente, a gente encontra o que a gente procura na primeira página, no máximo na segunda, dificilmente na terceira. E quando a gente encontra o que procura, o que acontece? A gente para de procurar. Você pode até ter um resultado legal na página 70, mas é inviável continuar procurando até lá. Lembra que eu disse que geralmente os processos seletivos têm um prazo apertado? Por isso que tem empresas que pagam para aparecer ali no topo do Google, logo na primeira página, porque a maioria das pessoas já vão encontrar ali mesmo que procura e parar de procurar. No LinkedIn a lógica é a mesma. Você precisa estar na primeira página. Não faz diferença você estar na página 5 ou na 50, porque só vai ser chamado para entrevista de emprego aqueles que estiverem ali no topo, logo nas primeiras páginas. A boa notícia é que, ao contrário do Google, o LinkedIn é meritocrático. Não tem como você pagar para aparecer no começo. Muita gente acha que ter o LinkedIn pago vai fazer você aparecer primeiro para o recrutador, mas não é isso que o LinkedIn pago te oferece.
O LinkedIn pago dá para você novas funcionalidades, mas ele não te dá a preferência. Você consegue visualizar algumas informações a mais, como quem visitou seu perfil e algumas outras informações sobre a vaga. Mas você não tem preferência para o recrutador, então não adianta pagar. O melhor perfil aparece primeiro e o pior perfil aparece por último. A boa notícia para você é que pouquíssimas pessoas sabem como aparecer na primeira página. Se você seguir o que eu vou te mostrar, é garantido que você vai ser um dos primeiros resultados. Não tem competição para quem sabe o que fazer no LinkedIn. Para aparecer na primeira página, você precisa ser um bom profissional. Mas se você chegou até esse ponto da aula, eu tenho certeza que você é. O que falta é parecer um bom profissional. Mostrar para o LinkedIn que você é bom. É por isso que 98% das pessoas acham que o LinkedIn é uma rede social para postar textão. E elas estão muito enganadas. Os 2% que conseguem as vagas que querem são aqueles que entenderam que o LinkedIn é uma rede de pesquisa dos recrutadores. E se você sabe como funciona o algoritmo, você consegue a melhor vaga possível. Imagina quantas pessoas com menos experiências e menos competências que você estão em lugares melhores só porque elas sabem dessas informações antes. Uma coisa que precisa ficar claro é que no mercado atual, só ser um bom profissional não é o suficiente. Você precisa mostrar que é bom. E existem 4 ajustes importantíssimos que você precisa fazer no seu LinkedIn para mostrar que é bom. Mas a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Se você está aqui comigo, você não está satisfeito com o seu emprego atual, certo? E bom, existem 7 sinais que caracterizam um cenário de urgência para troca de emprego. E eu vou te falar agora quais são os 7 sinais. E se você se identificar com pelo menos um deles, entenda isso como uma confirmação que já passou da hora de você se mexer para trocar de emprego. O primeiro sinal é quando seu sofrimento já começa no domingo à noite. Você escuta aquela musiquinha do Fantástico e aí você se dá conta que a semana vai começar. E aí você sente aquela ansiedade, angústia, aquela sensação de aperto no peito. E você já começa a sofrer por antecedência. E aí? Você passa por isso? Se sim, anota no mesmo lugar que você já está anotando a palavra sofrimento. O segundo sinal, ou o segundo contexto, é quando você olha para cima e não enxerga nada. Ou seja, você está num emprego estagnado porque eles não oferecem para você uma oportunidade de desenvolvimento. Não tem nenhuma perspectiva de crescer na carreira. E aí? Responde agora com sinceridade. Você sente que já não tem mais para onde crescer? Você está estagnado profissionalmente? Se sim, anota a palavra estagnação. O terceiro sinal é diferente do segundo. É quando você olha para cima e você vê alguma coisa. O problema é que você não gosta do que você vê. O seu emprego atual até oferece para você uma chance de progressão, mas você já não se enxerga mais fazendo isso pelos próximos 5 ou pelos próximos 10 anos. A sensação é tipo, cara, eu me formei, eu me especializei, mas eu detesto isso aqui. Na verdade, eu adoraria estar fazendo outra coisa, atuando em outra área. Se isso acontecesse, com certeza eu seria um profissional mais feliz. Esses pensamentos costumam passar na sua cabeça. Se você se identificou, anote a palavra transição. O quarto sinal é quando você fica constantemente pensando, será que eu devo trocar de emprego? O fato é que pessoas bem-sucedidas e felizes não ficam com isso o tempo inteiro na cabeça, viu? Se você sente que deve trocar, mas a insegurança puxa você de volta, acontece isso com você? Então anota a palavra incerteza. Já o quinto sinal é quando o salário já não é compatível. E esse talvez seja o sinal mais claro de todos. Você sente que trabalha muito, tem muita responsabilidade, mas ganha pouco? Tem algo errado aí, né? Você não é valorizado como merece. Responde pra mim, você passa por isso? Então anota a palavra valorização. O sexto sinal é quando você não é reconhecido. As suas entregas estão sempre em dia. Você costuma entregar além do esperado, mas você não recebe um elogio. Não recebe um comentário, não tem nenhum tipo de sinal que mostre que você está caminhando pelo lado certo. Parece que por mais que você se esforce, ninguém tem prazer em te reconhecer. E todos agem como se não fosse mais do que a sua obrigação. Na sua empresa é assim? Você tem passado por isso? Se sim, anota a palavra reconhecimento. Já o sétimo sinal é quando o ambiente de trabalho te consome. Você tem aquela sensação que o trabalho te suga.
te puxa pra baixo. Só de ver que tem mensagem no grupo da empresa, você já fica agitado, estressado. E no final do expediente, você se sente cansado, sabe? Esgotado emocionalmente. Vira e mexe, você tem até vontade de chorar. Parece que todo mundo tá sempre te testando. E você sempre tem que ficar se provando pros outros o tempo inteiro. As pessoas ali parece que estão só esperando você falhar. É um querendo puxar o tapete do outro e todos fazendo cara de ursinho, de paisagem. Você passa por isso? É foda isso, né? Eu sei como é. Se isso acontece com você, anota a palavra esgotamento. E aí, quantas palavras você anotou? Comenta aqui embaixo dessa aula. Como eu falei pra você no início, se você se identificou com apenas um desses sinais, já tá na hora de mudar de emprego. Essas palavras anotadas no seu caderno, elas retratam urgência de você tomar as rédeas da sua carreira e salvar a sua vida profissional enquanto é tempo. Você não quer entrar pras estatísticas que eu te apresentei no começo, né? Eu sei que muitas vezes o que te impede de trocar de emprego é o medo do processo, a incerteza do que fazer, afinal mudar de emprego é muito mais difícil do que continuar no seu emprego atual, mesmo que você não goste desse emprego, certo? Errado! Na verdade, ficar no seu emprego atual se você não está satisfeito é a pior coisa que você pode fazer. Como eu disse lá atrás, o simples fato de não estar satisfeito no emprego pode te levar a ser demitido. Diariamente eu vejo profissionais extremamente competentes sendo demitidos assim sem mais nem menos. Se isso acontece até com gente famosa que carrega um programa de TV nas costas, como aconteceu com o Evaristo e recentemente com a Flávia Alvarenga, repórter há 20 anos na Globo, o que não aconteceria com você? Ninguém é insubstituível. Você precisa entender que a sua carreira, ela não gira em torno do cargo que você ocupa hoje. Você não é o seu cargo, você está no seu cargo. E se você não tomar uma atitude logo, alguém, em algum momento, vai tomar essa atitude por você. Eu sempre falo sobre isso. Se você não toma o controle da sua vida profissional, você está terceirizando para a empresa que você trabalha. Você entrega a sua carreira de bandeja na mão de outra pessoa. Então a questão aqui é que você precisa agir agora. Você sabe por quê? É muito mais fácil conseguir um emprego quando você está empregado. Muito mais fácil mesmo. Eu tenho uma década de experiência com recrutamento e seleção e eu digo para você, os recrutadores têm preferências por profissionais que estão ativos. É como se você já tivesse validado pelo mercado de trabalho, sabe? Inclusive, você consegue negociar um salário mais facilmente. Em dias de pouca oferta de mão de obra, quem tem um emprego é assediado por empresas concorrentes e é aqui que mora a sua grande chance. O mercado está olhando cada vez com mais bons olhos para a mudança de emprego. E eu já adianto que isso é ótimo para você. Primeiro, porque muitos anos dedicado em uma mesma empresa e na mesma função pode parecer acomodação. Segundo, pelo salário. Eu não sei se você sabe não, mas existe um limite de quanto o RH pode te dar de aumento. Na maioria das empresas, esse limite gira em torno de 20% a cada 2 anos. Isso significa que, no melhor dos casos, se tudo correr perfeitamente bem, você só vai dobrar o seu salário daqui a 8 anos. Você já tinha parado para pensar nisso? Por outro lado, quando você muda de emprego, você consegue aumentar muito o seu salário, principalmente se você já estiver empregado. É muito comum a gente ver pessoas multiplicarem seus salários por 2, por 3, de um mês para o outro, só mudando de emprego. Mudar de emprego também é o melhor caminho para melhorar seus benefícios, como vale alimentação, refeição, assistência médica, odontológica, vale transporte e várias outras bonificações em dinheiro. E também é o melhor caminho para você sair da estagnação, conseguir mais responsabilidades, novos desafios e até subir de nível hierárquico, alcançando cargos gerenciais, se esse for seu objetivo. Trocar de emprego também pode ser decisivo para você ser mais realizado, em geral porque modifica o fator que muitos de nós subestimamos: o sentido. Quando você está trabalhando em algo que você não acredita, que você não vê importância, ou você está trabalhando em uma empresa que você não se identifica com as crenças, isso vai acabando com você aos poucos e te fazendo ficar infeliz. Mas quando você recebe um desafio para trabalhar em uma empresa que você se identifica, admira, que você quer ver o bom resultado do trabalho, de repente, sua vida inteira volta a fazer sentido. Você volta a acordar animado, sem precisar lutar para sair da cama. Volta a trabalhar duro durante o dia, volta a dormir bem e colocar a cabeça tranquila no travesseiro. Você percebe como uma mudança de emprego pode transformar a sua carreira bem mais do que parece? Eu sei que a nossa mente tenta encontrar desculpas. Ah, mas e se meu chefe descobrir? Mas existem várias formas de ser encontrado por outras empresas sem que seu chefe desconfie. Muita gente se confunde e acha que decidir mudar de emprego é fácil. Difícil é conseguir ser chamado para uma entrevista de emprego e aprovado. Só que na verdade é o contrário.
Se você já decidiu, a pior parte já foi. Porque como você vai ver nos próximos minutos, o método que eu vou mostrar aqui já foi comprovado por mais de 10 mil profissionais. Ele funciona, basta você tomar a decisão e seguir até o fim. Talvez nesse momento esteja pensando, nossa, seria ótimo se a Carol pudesse dar uma olhadinha ali no meu perfil e me dar um parecer se ele tá bom, se não tá, se é suficiente pra aparecer na primeira página dos recrutadores, se eu vou conseguir mudar de emprego logo. Você gostaria que eu fizesse isso, né? Mas muito mais seguro e confiável é quando você descobre que o próprio LinkedIn faz uma avaliação pra você. E o mais legal é que ele faz isso de graça. O LinkedIn tem uma ferramenta chamada SSI, que significa Índice de Vendas Sociais, que é uma tradução, assim, bem ao pé da letra. Mas nada mais é do que um indicador que calcula a força do seu perfil na rede. E essa avaliação gera uma nota que representa o seu desempenho. Uma nota que varia de 0 a 100. A inteligência artificial faz uma leitura de todos os dados que você coloca no seu perfil, comparado com os dados de outros usuários que têm perfil parecido com o seu. Essa nota é a melhor e mais confiável resposta que você tem para entender se hoje seu LinkedIn está na primeira página ou não. Se a sua nota for menor que 70, significa que teu perfil não é bom e que você com certeza não está na primeira página quando os recrutadores procuram por profissionais da sua área de atuação. Essa nota não avalia você como profissional, tá? Você pode ser um ótimo profissional. A ferramenta avalia apenas o seu perfil em relação a perfis semelhantes. Se você sempre se perguntou por que as melhores oportunidades não chegam até você, faz essa avaliação. Tenha essa nota como resposta. Você provavelmente vai descobrir onde mora o problema. Se você não estiver na primeira página, os recrutadores não vão nem saber que você existe. Fica comigo que até o final da aula eu vou mostrar para você como calcular a sua nota do SSI. Mas antes, eu quero te passar algo que vai fazer com que o seu SSI aumente em poucos dias, se você colocar em prática. Isso aqui vale ouro. Eu vou deixar aqui 4 ações simples que já vão aumentar o seu SSI nos próximos dias. A gente vai começar pela base. Você vai perceber que essas 4 dicas práticas vão te diferenciar da maioria, porque todo mundo usa o LinkedIn do jeito errado. Então vamos lá, acompanha comigo essa simulação. Eu sou uma recrutadora que estou criando uma vaga que é perfeita para você, a vaga dos seus sonhos. Eu defini os requisitos dessa vaga conversando com o gestor responsável, que foi a pessoa que demandou o recrutamento desse profissional. Depois eu entrei na ferramenta do LinkedIn, que é exclusiva para recrutador, e comecei a adicionar os filtros. Eu filtrei pela área, pela experiência, pela localização, até que meus filtros me mostraram 80 pessoas possíveis para a vaga. Claro que eu vou olhar somente a primeira página, e como você tem um SSI acima de 70, você tá lá, nos primeiros resultados. Então eu vou clicar no seu perfil e dar uma olhada. Qual é a primeira coisa que eu vou ver logo depois do seu nome e da sua foto? É o seu título profissional. Essa é a primeira coisa que você vai mudar hoje. Presta atenção. O título fica logo após o nome e ele precisa designar qual é o seu objetivo profissional com clareza e precisão. Ele reforça exatamente o que o recrutador quer. Se você busca uma vaga de gerente comercial, é isso que precisa estar no seu título. É um fator simples de diferenciação porque reafirma exatamente qual é o seu objetivo nesse momento e dá segurança para o recrutador continuar analisando o seu perfil. Então a gente já tem a primeira tarefa, adicionar um título profissional ao seu perfil. Beleza, agora você captou a minha atenção através do título e eu quero entender melhor quem você é e o que você fez. Chegou a hora de você explorar a sua experiência profissional. Esse aqui é o campo mais importante onde as pessoas cometem mais erros. Não adianta você colocar que tem 15 anos de experiência. Isso por si só não diz nada. O que o recrutador quer observar é o que você fez nesses 15 anos. Um profissional que durante 15 anos teve várias promoções, evoluções, mudanças na carreira é muito diferente de um profissional que passou os últimos 15 anos no mesmo cargo de analista fazendo a mesma coisa. Esse é um campo onde você deve descrever detalhadamente como foi o seu progresso profissional, quais foram os seus feitos, as suas responsabilidades, as atividades, os resultados dessa atividade e a sua evolução na carreira. Então anota aí, porque a segunda tarefa de hoje é: você vai mudar o seu campo de experiência profissional descrevendo cargo por cargo, progressivamente e de forma detalhada, principalmente as experiências mais recentes. Aqui é o momento que ou você conquista o recrutador, ou ele passa direto para o próximo candidato. O terceiro ponto é a formação acadêmica, que também é um ponto que o recrutador avalia. A maior parte das vagas exige que o profissional tenha alguma formação. Algumas vagas exigem nível superior, outras MBA, pós-graduação, aí depende da empresa. Então, se for uma exigência que o profissional tenha uma certa formação, a gente vai avaliar também a formação acadêmica.
Tudo isso aqui é critério de eliminação, tá? Se eu preciso que você tenha isso e você não tem, você sai da peneira. Você precisa ter as exigências. Então, tudo que você não tem vai deixando você mais distante do recrutador e isso vai fazer você ser desclassificado. É por isso que, de novo, é importante você ser específico aqui. Você precisa registrar quais são as suas formações acadêmicas, inclusive aquelas que você está cursando agora. Isso pode te levar para uma nova fase de filtro e de peneira do recrutador, mesmo que não seja exatamente a formação que ele busca. Tudo aqui ou te aproxima ou te afasta do seu objetivo. Essa então é a sua terceira tarefa. E para fechar, a gente vai preencher mais um campo descritivo que vai influenciar diretamente no aumento do seu SSI, que são os idiomas. Uma parte das melhores vagas nas melhores empresas exigem outro idioma. Então, se você sabe falar o inglês, o LinkedIn precisa saber. O LinkedIn é inteligente, mas ele não é adivinho. Se você não põe no seu perfil que você sabe falar inglês, se você não constrói um perfil num segundo idioma, o recrutador vai achar que você não sabe. E aí você vai ser eliminado porque ele vai procurar outra pessoa. Então coloque os idiomas como tarefa para você cumprir ainda hoje. Cada um desses fatores combinados, embora extremamente simples, vão ser responsáveis por um aumento rápido no seu SSI. Eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando, mas Carol, eu não falo inglês, já era para mim? Claro que não. Independente da sua qualificação ou profissão, é possível conquistar um novo emprego. Você também precisa saber quais são as qualificações que fazem sentido para a sua profissão. A demanda de uma língua estrangeira para um representante de comércio exterior, por exemplo, será muito mais urgente do que para um contador. Caso você identifique uma lacuna de qualificação importante para a sua profissão, não desanima. Na grande maioria das vezes, o recrutador não encontra o candidato que tenha 100% das exigências. Aplicar o que eu estou te ensinando nessa aula é o primeiro passo para você conseguir o seu novo e melhor emprego e dar adeus à insatisfação e à estagnação de uma vez por todas. É essa segurança que você deve buscar. Lembra da Flávia Varenga e do Evaristo, né? E provavelmente você conheça algum profissional perto de você que foi demitido assim, sem mais nem menos. Ou você decide aumentar a nota do seu SSI agora, ou você vai ser obrigado a fazer isso lá na frente em condições muito piores, principalmente se você estiver desempregado, viu? Se você estava esperando uma oportunidade, a hora é agora. Você só precisa aprender de uma vez. E a partir de então, a inteligência do LinkedIn vai trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, levando até você as melhores propostas de emprego, com salários maiores, empresas melhores, bônus, vales, seguros, melhores condições de trabalho, novos desafios, novas responsabilidades. O cenário está bem favorável para você, então se mantenha motivado e escolha não ir para o grupo dos desistentes. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Existem pessoas menos qualificadas que você, fazendo as coisas que você gostaria de fazer, simplesmente porque elas decidiram tomar uma atitude. Eu tô aqui te ensinando isso e eu comentei que eu fui convidada pelo próprio LinkedIn para sugerir melhorias para a plataforma. E talvez tenha passado pela sua cabeça onde foi que eu aprendi tudo isso, né? Bom, se a gente voltar alguns anos, você vai encontrar a Carol, com 16 anos de idade, que estava enfrentando a maternidade. Como você pode imaginar, não foi nada fácil. Mas o que mais me marcou nessa fase foi ouvir do meu pai, que sempre foi uma referência para mim, que ele estava decepcionado comigo. Aquilo me doeu no peito. Eu não sei se já aconteceu algo parecido com você, mas não existe sensação pior na vida do que decepcionar alguém que te ama, que te apoia e que investe em você. Naquele momento eu decidi que eu faria o possível e o impossível para dar orgulho pro meu pai outra vez, e também para dar uma vida boa pro meu filho. Depois que eu ouvi da coordenadora da minha escola que minha vida dali em diante ia ser esquentar a barriga no fogão e que eu não ia ser ninguém na vida, eu decidi provar para mim mesma que eu poderia sim ter o sucesso profissional que eu idealizei durante toda a minha vida, mesmo com um filho. Foi isso que eu fiz. Eu estudei psicologia e em seguida eu me mudei para São Paulo, sozinha, com R$800 na conta, desempregada e sem lugar para morar. Eu deixei meu filho com meus pais e eu passei a ver o Gui somente 2 vezes no mês. Essa foi a decisão mais difícil que eu já tomei na vida, mas eu já sabia que era necessário e que era uma fase que logo ia passar. Já em São Paulo, depois de eu entregar muitos currículos, eu consegui emprego como atendente de caixa de um restaurante. Ali foi a minha porta de entrada para o RH. Eu percebi que a rotatividade dos funcionários era muito alta. E de uma forma despretensiosa, eu me ofereci para ajudar na contratação dos funcionários. Para minha surpresa, eles toparam. E eu comecei a melhorar o processo de recrutamento da empresa. Cerca de 45 dias eu fui promovida para o RH da rede dos restaurantes. E aí eu comecei a fazer processo seletivo para todos os restaurantes. Um tempo depois,
depois, e já com mais experiência, eu acabei trocando de emprego para uma consultoria de RH, que foi onde eu aprendi a base de tudo que eu sei sobre recrutamento. Lá na consultoria, eu conduzi grandes processos seletivos para todo o Brasil, em empresas gigantes como Banco Safra, Mercedes, Balduco, empresas de vários segmentos, em vários níveis hierárquicos, em várias áreas de atuação, e eu ainda ganhava muito bem. Eu sentia que eu tava tendo a minha dignidade de volta, sabe? E que logo eu teria condição para trazer o meu filho para morar comigo. Mas a vida é engraçada, né? E eu duvido que você acerte o que aconteceu comigo. Um belo dia, a empresa faliu. Simplesmente quebrou, acabou a empresa. Da noite pro dia, puta vacilo, né? Ninguém sabia de nada, não teve nenhum tipo de aviso ou consideração. Cada dia que passava eu ficava mais perdida, ansiosa, angustiada. Nessa hora eu comecei a me questionar sobre as minhas competências, vou ter que confessar isso. Se eu era boa o suficiente, coisas desse tipo. No desemprego, eu não conseguia raciocinar direito. Eu aprendi com meus próprios erros. Deixar a responsabilidade da carreira na mão da empresa dá nisso aí, ó, uma hora ou outra. E lá tava eu, de novo desempregada, com aluguel e conta pra pagar. No começo do último semestre de um MBA caríssimo. E pra piorar, o meu contrato era PJ e eu nunca guardei um centavo. Eu sei que aqui o vacilo foi meu. Logo veio aquela enxurrada de pensamento negativo. Que eu não era boa o suficiente, que eu decepcionei todo mundo de novo e dessa vez, além dos meus pais, eu também tinha decepcionado meu filho. Aos poucos eu fui me acalmando e aí eu comecei a lembrar dos processos seletivos que eu já tinha conduzido. Todos eles tinham vários pontos em comum. E aí eu liguei esses pontos. Eu fiz o processo de engenharia reversa. Eu atualizei meu perfil no LinkedIn. Comecei a usar as palavras-chave e fazer todas as boas práticas de quem está procurando por emprego. Agora presta muita atenção nisso aqui. Em 2 dias, eu já comecei a receber os primeiros contatos dos recrutadores. 2 dias. Quando eu olhava para o lado, alguns dos meus amigos que também estavam procurando trabalho não tinham resultado nenhum. Foi aí que alguns desses amigos começaram a me procurar pedindo ajuda, porque eles já estavam mandando currículos há meses e nada. E é claro que no fundo eu sabia que o que eles queriam era que eu indicasse eles para algumas empresas que eu já tinha atendido. Mas eu resolvi fazer diferente. Até porque, na maior parte dos casos, as grandes empresas não contratam por indicação não, tá? Diferente do que muita gente pensa por aí. Eu mostrei para esses amigos a mesma coisa que eu fiz para mim no meu LinkedIn. Até para eu saber se era algo que funcionava para qualquer um. E o resultado? Eles que estavam há meses sem propostas começaram a receber contatos de recrutadores também em questão de dias. E aí, ao invés de eu aceitar as propostas de trabalho que já estavam chegando para mim, eu decidi lançar uma consultoria e desenvolver um método, o método Carreira Meteórica, ensinando a mesma coisa e pronto. Os resultados vinham para todos. Todo mundo recebia contato em questão de dias ou no máximo poucas semanas. Foi aí que eu percebi que eu sabia algo que as pessoas não sabem. A minha agenda lotou. Eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn para ensinar mais pessoas. Eu tenho mais de 2,5 milhões de seguidores no LinkedIn. Eu sou top voice na plataforma, ou seja, o próprio LinkedIn reconheceu a minha mensagem como importante e escolheu me dar visibilidade. Para você ter ideia do poder da eficácia desse método, foi em menos de 3 anos, tá? Que essa legião de pessoas passaram a admirar meu trabalho. Ao ponto que em 2020 eu fui conhecida como a profissional de RH mais influente da América Latina. Eu pude aconselhar milhões de brasileiros em rede nacional. Quando, por exemplo, eu tive um quadro no programa da Patrícia Abravanel e com outras participações também na Rádio CNN e também na Band. À medida que as pessoas aplicavam o que eu vou te ensinar durante essa imersão, mais canais se abriram, como a Revista Exame, a Rádio Jovem Pan e até o TEDx. Hoje eu tenho uma agência que presta serviço somente para empresas, influenciadores e executivos, onde eu gerencio o perfil de algumas figuras que você provavelmente conhece. Sei lá, como o Whindersson Nunes, Érico Borgo, e também algumas empresas como o Grupo Cogna, a Alu. E só para fechar, em 2021 eu consegui o meu maior objetivo de todos. Foi em uma conversa casual de almoço na casa dos meus pais. O meu pai, disse o seguinte: filha, eu tenho muito orgulho de você. Ir para São Paulo foi a melhor decisão que você tomou na vida. Hoje, graças a Deus, o Gui já mora comigo faz anos. E isso só foi possível quando eu finalmente entrei no eixo e acertei minha vida profissional. E é exatamente essa realização que eu desejo que você conquiste. Essa liberdade, essa certeza de não depender de ninguém além de você para ter um bom trabalho e ganhar bem.
ter o poder de escolher onde e quando trabalhar, retirando a escolha da empresa e pegando de volta para você. Foi para isso que eu desenvolvi o meu método. O que eu tô te ensinando agora e também nos próximos dias já mudou a vida de milhares de pessoas. E não tô falando apenas de ganhar mais. Eu tô falando de desempenhar uma atividade que realmente te realiza e que acaba espalhando benefício para muito além da sua vida profissional. Tudo isso que eu te contei na minha história não aconteceu apenas comigo, não. Aconteceu com milhares dos meus alunos. Eu vou inclusive te mostrar o relato deles agora. Essa aqui é a Stephanie. Ela não só trocou de emprego em 2 meses, como saiu de uma empresa pequena e familiar para trabalhar numa empresa enorme. Meu nome é Stephanie, eu tenho 28 anos e eu sou formada em Ciências Contábeis. Durante 9 anos eu trabalhei na mesma consultoria. Trabalhava numa consultoria financeira voltada ao segmento educacional e quando eu tinha 7 anos de empresa, eu me fiz uma pergunta: cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida? E aí eu resolvi que era hora de mudar. Eu fiquei 2 anos tentando, de forma sozinha, sem uma estratégia, sem saber qual era o direcionamento a seguir. Foi quando eu encontrei a Carol. Se eu fosse precisar em uma timeline, em menos de 2 meses, eu consegui trocar de emprego. Por que eu tô te mostrando esse vídeo? Porque eu quero que você entenda que quando você tem acesso a um método que funciona, trocar de emprego, ou até mesmo trocar de área, pode ser rápido. Não precisa ser sofrido como todo mundo fala. Isso é possível independente de qual seja sua área de atuação ou a sua condição atual. A Keila, que também é minha aluna, tem mais de 40 anos, é mãe de 2 crianças e não tem tanta flexibilidade de horário. E mesmo assim ela aplicou o método. E percebeu que tem muita oportunidade para ela poder abraçar. Basta saber o caminho. Para vocês terem ideia, eu tenho outro aluno, o nome dele é Ricardo Murata, que durante 5 anos ele recebeu apenas 5 convites para entrevista de emprego, ou seja, foi um convite por ano. E desde que ele aplicou o método, ele já recebeu 21 propostas de emprego. Na verdade, esse número deve estar desatualizado, né? Provavelmente, porque agora ele já deve ter recebido muito mais. E como que esses alunos conseguiram isso? Eles aplicaram o método Carreira Meteórica, o método que funciona. A oportunidade do LinkedIn é muito grande porque pouquíssimas pessoas sabem usar. O que separa quem consegue de quem não consegue é uma decisão. Por isso que eu quero fazer um compromisso com você. Eu sei que você tem diversos outros compromissos essa semana, mas é essencial que você separe um tempo ao longo dos dias para assistir toda a nossa imersão. Cada conteúdo foi pensado para você não só trocar de emprego em menos de 90 dias, mas tudo isso que você vai aprender aqui vai fazer com que você mude de vida. Você vai passar a ver a sua carreira como uma zona fértil de possibilidades de crescimento. Você vai ter a sua lente ajustada. Você vai visualizar as oportunidades com clareza, você vai abandonar a estagnação e vai parar de colocar a sua carreira em risco. Com toda certeza, eu posso te afirmar uma coisa. Nem todas as pessoas que se cadastraram aqui vão assistir todas as aulas. E é aqui que eu te faço um alerta. As pessoas que desistirem de assistir os conteúdos nesses 4 dias são as pessoas que, obviamente, vão fazer parte do grupo dos desistentes. E os desistentes a gente já sabe, né? Eles não chegam a lugar nenhum. Eu vou te mostrar o caminho, o único caminho que eu garanto que funciona. E aí cabe a você ter o compromisso de assistir às aulas e colocar em prática. Escolha não pertencer no grupo dos desistentes. Escolha estar aqui, do outro lado, no grupo dos executores. Porque esse sim é o grupo de pessoas que faz acontecer. Eu quero que você entenda a oportunidade que está na sua frente essa semana, porque honestamente, se eu, que sou a maior especialista em RH do LinkedIn, não conseguir te ajudar, eu sinceramente não sei quem vai conseguir. Então eu espero poder contar com o seu compromisso aí do outro lado, beleza? Comenta aqui embaixo, compromisso aceito, para eu ver quantos de vocês estão realmente tomando as rédeas da própria carreira. Você deve estar achando que eu me esqueci de te ensinar como calcular o SSI. É claro que não. Vamos lá que eu vou te ensinar. É só você vir aqui, abrir uma janela do Google, aí você vai digitar SSI LinkedIn e vai dar um Enter. Você vai clicar nessa primeira linha que aparece aqui, ó. Clicou aqui, vai abrir para você uma tela. Para facilitar, aqui embaixo eu vou deixar um link que vai levar você direto para essa tela que eu tô aqui agora. Se você nunca consultou antes, vai aparecer para você logar na sua conta do LinkedIn para depois você ter acesso. E aí depois que você conectar a sua conta, a ferramenta vai calcular para você o SSI. Você vai clicar aqui para ver o seu score e vai aparecer para você essa tela aqui com os resultados. Faz aí e me conta nos comentários quanto deu a nota do seu SSI. Se tiver acima de 70, parabéns, você está mandando muito bem. Caso ao contrário, se estiver abaixo,
saiba que a sua nota é apenas um reflexo do motivo de você estar aqui. Você não sabe usar o LinkedIn da maneira correta e eu vou te ensinar isso através do método Carreira Meteórica. Eu vou mostrar para você quais as ações que vão melhorar a sua performance no LinkedIn. E é claro que saber a sua nota não é o suficiente, tá? Você precisa saber o que fazer para subir essa nota. Esses indicadores, eles são importantes para dar um norte do que você precisa fazer para melhorar. Porém, esse assunto a gente vai falar bastante na aula de amanhã, tá? Fica calmo que na aula de amanhã de manhã você vai entender como melhorar essa pontuação. A aula de amanhã, ela é essencial para você aumentar a sua empregabilidade e conseguir trocar de emprego. Na aula de amanhã, que vai ser liberada 9 horas da manhã, nós vamos aprofundar nas ações mais exigentes do algoritmo do LinkedIn para aumentar ainda mais o seu SSI e a sua empregabilidade. Você vai aprender como configurar o seu perfil para que ele apareça sempre nas primeiras opções da primeira página do recrutador. E muito além do algoritmo do LinkedIn, eu vou desvendar também o que o recrutador avalia para selecionar quem vai para a entrevista e quem é desclassificado. E como você pode aumentar a sua presença no primeiro grupo. A hora é agora! O mercado está praticamente implorando para que você apareça. E se você souber usar um método para sair da invisibilidade que você se encontra, eu te garanto, você vai viver um oceano azul em que não existe concorrência. Você pode escolher se vai continuar reclamando das circunstâncias do seu emprego atual e se mantendo estagnado ou se você vai estar num novo e melhor emprego. Então a gente tem 2 encontros marcados. Um para a próxima aula de amanhã, 9 horas da manhã, e outro para o nosso encontro ao vivo hoje às 8 horas da noite. A gente vai ter uma live fechada somente para os inscritos na imersão, onde eu vou trazer um conteúdo complementar e vou falar bastante sobre o SSI também, que vai fazer muita diferença nos seus resultados. Além disso, eu vou interagir com vocês, responder as dúvidas, esclarecer aí qualquer questão que tenha ficado. Então, ó, se você ficou com alguma dúvida da aula de hoje, anote e leve para a live que vai acontecer 8 horas no meu canal do YouTube. Recapitulando o que você viu hoje. Nessa primeira aula da imersão, eu apresentei para você 7 sinais que você precisa trocar de emprego. Você também viu dados de mercado que provavelmente você nem sabia. Nós começamos a fazer os ajustes nas lentes para a realidade que você vai desfrutar em breve. Você fez um exercício prático também para analisar onde você deseja estar profissionalmente e o que te levou à sua insatisfação atual. A gente viu o erro que 98% dos brasileiros cometem na busca por um novo emprego. Eu te contei a minha história sobre como o método que você vai aprender deu certo para mim, para os meus amigos e para os meus milhares de alunos que mudaram de emprego em 90 dias. Você aprendeu o que é empregabilidade e como ela é a chave para você nunca mais ficar infeliz no seu emprego. A gente viu que o LinkedIn é a melhor rede para conquistar um novo emprego e eu te passei as primeiras práticas do meu método de uso da plataforma. Você aprendeu também que precisa estar na primeira página para ser encontrado e que o SSI é o melhor indicador da capacidade de empregabilidade dentro da plataforma, além de aprender como encontrar a nota do SSI para o seu perfil. E eu também te deixei 4 tarefas que vão aumentar a sua nota e, consequentemente, a sua empregabilidade nos próximos dias. Eu espero que você tenha anotado tudo e feito bom uso desse conteúdo. Nós nos vemos hoje à noite, na live que vai acontecer no meu canal do YouTube, às 8 horas, horário de Brasília, e amanhã, quando a minha equipe libera a aula 2, às 9 horas da manhã. Esteja atento, eu tenho certeza que você e a sua família vão agradecer por ter feito essa escolha. Te espero às 8 horas.